Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje recebemos uma convidada muito especial, professora, pedagoga, poetisa, cronista e contista. Nascida em Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, ela é membro da Academia de Letras Joaquim Osório Duque Estrada, em Pati do Alferes. Ocupa a cadeira 35, de Cecília Meirelles, e dedica-se à literatura desde menina. Autora de livros como Soltando as Amarras, O Jogo da Vida, O Sabor da Vitória e Fronteiras Imaginárias. A querida convidada de hoje também é palestrante, fundadora de escolas e uma apaixonada pelas palavras. E, gente, eu não queria dizer nada, vou quebrar aqui o roteiro, mas ela é uma queridíssima, já me deu aula, assim... Quando ela aceitou o convite, eu falei, nossa, eu não acredito. Falei com a produção, eu não acredito que ela aceitou o convite. Uma grande recepção pra queridíssima, que pra mim é tia Denise, mas como escritora conhecida é a queridíssima Denise Doro. Bom, eu tô muito feliz em ter aceitado esse convite. Você é um querido, além de ter sido meu aluno, e é com grande satisfação que eu estou aqui para falar sobre a minha vida literária, e tem muito a ver com a minha vida pessoal. Não existe um escritor, um autor, que não mescle a sua experiência de vida com aquilo que ele escreve. Muito obrigada, Ju. Tia Denise, obrigada, senhora, porque assim, assim, cara, gente, é muito legal falar isso, porque hoje a gente não tá, né, frente a frente, ela está em Juiz de Fora, eu tô aqui no Rio, mas foi o tempinho que a gente teve, porque essa vida de autora dela, gente, é uma mulher, é uma mente viva, uma mente que não para, e eu que tenho que agradecer, porque o Chá da Tarde, eu penso que ele foi feito para homenagear grandes pessoas, não só da minha vida, mas da comunidade, das pessoas que eu esbarro. E pra mim, assim, eu falei com a produção, foi uma honra quando... Gente, eu chamo ela de senhora, mas é você! Você, né, tia Denise? Foi, assim, maravilhoso ter aceito. E pra começar, eu vou começar com uma pergunta padrão que não está no roteiro. Quem é Denise Doro por Denise Doro? É uma mulher que já passou por inúmeras experiências, inclusive algumas bem traumáticas, quando jovem, mas que desde muito pequena aprecia a leitura. Sempre gostei de ler, sempre gostei de acompanhar os acontecimentos diários e sempre vivi para amar. A minha meta é o amor. O meu primeiro livro de poesias fala muito sobre o amor. E os demais que vieram mesclados de contos, de crônicas e mensagens acabaram também indo para este lado. Eu procuro viver o amor. Não sou perfeita, eu sempre digo isso, mas eu sempre sigo o caminho do amor. E quem não o fizer não vai ser tão feliz quanto aquele que persegue pautar sua vida dentro do amor. Gente, esse Chá da Tarde de hoje é um chá extremamente poético e cultural. Vocês vão ouvir tia Denise falar é literalmente ouvir, assim, é como você estar num campo de flores, assim, porque ela é uma poetisa nata. Tia Denise, você começou a se dedicar à literatura ainda menina. Como, né, todo mundo sabe, a senhora sempre fala. Como foi esse primeiro contato com a escritora e em que momento você percebeu que seria escritora de verdade?
Olha, esse primeiro contato, eu posso dizer que ele surgiu através, aí vamos dizer, ela lia clássicos. Sim, cheguei a ler, mas quando muito pequena, quer dizer, eu era viciada, eu e minha irmã, em gibis. Na nossa época, tinha gibis. E mamãe comprava, porque era barato, né? Luluzinha, Bolinha, Pato Donald, e a gente adorava ler. E eu tive a minha avó, mãe da minha mãe, que morava conosco, e ela nos presenteava com livros. E ela sabia que eu era apaixonada por leitura. E ela comprou uma coleção chamada, que eu já tentei comprar, porque quando eu vendi a minha escola, o CEL, que foi a minha última escola, eu deixei na biblioteca e nunca mais tive notícias. O Mundo é da Criança, da editora Delta, eu já fui ver, está custando R$ 4.000. E ela tem mais de 50 anos de existência, para ver a raridade que é essa coleção. E eu quero adquirir novamente. Eu me inspirei muito. Ela tinha 15 volumes, nos 3 primeiros volumes que eram dedicados a poesia, fábulas e histórias infantis. Então, eu até anotei aqui para que não me esquecesse, um dos volumes era Histórias para a Primeira Infância, o outro era Poesias para a Primeira Infância, Fábulas para a Primeira Infância, e ali eu comecei a conhecer as fábulas de La Fontaine, as fábulas do Andersen, né? Que o Hans Christian Andersen foi um grande escritor que marcou a literatura infantil também na época. Então eu lia O Patinho Feio, A Tartaruga e a Lebre, e aquilo ia me empolgando. Um dos livros que era Poesia na Primeira Infância, ele era desta grossura, e muito grosso, e tinha várias poesias que eram de escritores estrangeiros, que eram traduzidas para o português, e também de escritores brasileiros, como Castro Alves, Olavo Bilac, e ali eu tinha um mundo cultural muito grande. Aos 11 anos, eu já estava no ginásio, eu escrevi um livro infantil. O primeiro livro que eu escrevi chamava-se A Maçã. Era uma história que tinha bruxa, tinha fada, eu ilustrei o livro todo, mamãe teve o trabalho de grampear, mas, na primeira mudança, o livro desapareceu. Sim. E ainda no ginásio, como eu adorava literatura, eu fiz minha mãe comprar para mim um caderno cheio de rosas, uma capa linda, e eu fazia rodar na sala de aula. Cada um tinha a obrigação de escrever ou uma poesia ou um texto de sua autoria, e se não soubesse, teria que colocar de algum escritor brasileiro conhecido. E aquele caderno rodou a sala inteira, até os professores participaram. Eu tive ele até uns 30 anos depois de casada. Depois eu não sei se alguma mudança ele sumiu. Era uma bela de uma recordação. E a minha paixão pela literatura começou assim, na infância, foi estimulada por minha avó. Daí eu dizer que a leitura é fundamental. Você não precisa estudar especificamente gramática, morfologia, sintaxe. Leia. Leia muito, que você vai aprender isso tudo através da leitura. Além do enriquecimento cultural, que você começa um livro agora, quando você termina, você não é mais o mesmo. Não, e tia Denise, a senhora tá falando isso, me veio um flashback agora aqui, uma coisa assim nostálgica. Como que era importante a gente ter na escola, hoje não tem mais essa matéria, infelizmente, mas a matéria de leitura e redação. Sim, a literatura. Eu estudei literatura no ginásio, eu aprendi a fazer versos com metrificação, sim, eu amava sonetos. Não existe mais isso, gente. A senhora com certeza recorda, né? Você recorda de Márcia Beatriz? Muito, então, muito. Tia Filha de Lucília. Exatamente, da professora Cecília. Ela era minha professora de literatura e redação. Não, de leitura. Era no fundamental era leitura e redação, e no ensino médio era literatura e redação. E ela me dava lá no ensino médio, no ensino fundamental, gente, Menino do Engenho. Como eu chorei lendo aquele livro, que eu falei, nossa, não, e outros livros, mas é porque esse, assim, me marcou, e a gente tinha que fazer isso que a senhora tá falando, de reescrever, e como que isso faz falta, né, gente? É uma coisa muito... Ai, cara, mas enfim,
Faz falta, né? É, É estrutural, né? é, Juiz de Fora é uma cidade eminentemente cultural. Uhum. Talvez isso é que me fizesse, após a viuvez, vai fazer 14 anos que eu perdi o meu amor, eu ter continuado. Porque aqui eu participo de inúmeros grupos culturais, a gente se reúne Sim. uma vez por mês, eu dou palestra, eu ouço palestra, então tem vários saraus, sempre que eu posso eu vou, participo. É importante, né? Fui convidada para ingressar a uma academia de letras aqui, devo entrar em abril. Porque eu tô mesmo muito assim, eu acordo e já começo a escrever. Você deve ver lá, é tag daqui, Sim, tag sim, dali. sim. Eu que monto aquelas tags, eu não paro um minuto. Eu digo que escrever é como respirar. Se eu não escrever, o meu dia é inútil. Eu não aproveito. Né? E assim, você tem uma longa trajetória. Isso aí, gente, quem conhece, quem for lá no Instagram dela, que ela vai deixar aqui no final, vai saber. É uma longa trajetória. Como professora, pedagoga, mas assim, de que forma a educação e o convívio com alunos influenciaram a sua forma de escrever, especialmente nas poesias e contos? Foi através dessa convivência e dessa troca, porque ninguém ensina, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, que eu senti a necessidade de desenvolver textos que despertassem neles o interesse pela leitura e inspirá-los a escreverem, porque nada melhor do que você colocar num papel, ou num notebook, ou num celular, aquilo que parte do seu coração, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te alegrando. Não é difícil escrever, gente. Basta colocar o seu sentimento mais puro que você vai escrever. E também eu sempre procurei enfatizar, principalmente quando eu tinha o meu colégio, o CEL, meus alunos do quinto ao nono ano, usar a literatura como instrumento de resistência. Aquilo que não está bom em nossa sociedade, a gente pode aproveitar da escrita para fazer o nosso protesto, de forma suave, mas veemente. A literatura nos liberta. Por que eu lancei o primeiro livro com o nome de Soltando as Amarras? Porque a liberdade de escrever, muita gente achou que era ousado, que as poesias eram muito ousadas. O meu marido aplaudiu, porque ele foi um companheirão e disse: está certíssima em escrever o que você escreveu. Porque nenhuma mulher tinha coragem de falar que sentia algo a mais pelo marido, que na cama era feliz com ele. Por que não? Gente, desde quando o amor é pecado? Não existe pecado no amor, nem na forma de amar. O amor é lindo e ele deve ser sempre enaltecido. Daí o meu interesse em despertar nos meus alunos, através do que eu escrevesse, ter livros para mostrar a eles que a gente faz escrevendo e somos capazes de mudar alguma coisa na sociedade através da escrita e através da fala. Nossa, gente, profético. Profético, profundo e filosófico. E tia Denise, olha só. Literalmente aqui nessa nossa, vamos colocar assim, nesse nosso papo, em 2021, você foi premiada com o conto Encontro Secreto no Concurso Internacional de Literatura da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. Tem que depois fazer uma fotinha pra gente postar isso aí, marcar a página pra gente poder compartilhar. Eu botei essa foto no Instagram ainda. Então, gente, precisamos, que lindo. O que essa conquista significou pra você? E como esse reconhecimento impactou no seu trabalho de escritora? Porque vou até alongar um pouquinho, porque vamos lá, olha só. A gente sabe hoje que o Brasil ele é um país que não apoia a leitura. Ah, porque tem muita gente lendo, muita. Olha, esse ano eu fui na Bienal e a senhora sabe, né? Eu tenho probleminha com o livro, né? Quase nenhum, né? É sim, eu não tenho mais espaço aqui pra colocar. Eu vou começar a colocar novas estantes. Mas o que que acontece?
eu me recordo que muita gente ficou assustada de eu ter ido com uma mala para a Bienal. E eu voltei com uma mala cheia de livros. E aí, uma pergunta que eu quero fazer. Esse, esse prêmio, né, esse retorno, esse reconhecimento, ele impactou na Denise existência e na Denise escritora e também na Denise social, ou seja, eu queria aumentar um pouquinho no sentido de dizer assim, como que foi as vibrações desse prêmio, começando da Denise existencial, tá? A Denise ser, não é a Denise poeta, não é a Denise mulher, é a Denise ser. Como que isso foi, sabe, indo, reverberando? Como que foi? Olha, foi uma experiência maravilhosa, porque eu já havia escrito, junto com o Marcelo e com a Margarete, o roteiro da fundação do Grupo Etapa. Então, em matéria de roteiro de teatro, eu já tinha tido uma experiência. E, na realidade, eu escrevi uns contos soltos aqui e ali, mas quando apareceu esse concurso, uma amiga me chamou. Denise, você vai participar? Eu falei, esse negócio de pseudônimo, não sou muito chegada. Não, participa. E eu entrei com este conto e entrei com uma poesia, que poderia participar com um conto e com a poesia. Esse conto, Encontro Secreto, está no meu livro O Sabor da Vitória. E eu achei que não ia ter nada. Tanto que no dia que saiu o resultado, eu não me dei nem ao trabalho de verificar. Essa amiga ligou para mim e perguntou, ô Denise, tu não viu que você ganhou, não? Um prêmio especial? Eu falei, eu? Você está de brincadeira comigo? Que doideira! Ganhou? Eu falei que ela está passando trote, né? Porque ela tinha muito mais obras do que eu, Sim. na literatura. E eu, perto dela, não era nada. Ela tem hoje, eu acho que 60 livros em coautoria. Eu tenho 31. Na época, eu devia ter uns 20 e poucos, que eu participei como coautora. Eu era uma formiguinha perto de um elefante. Aí eu fui olhar, ela mandou para mim. Eu fiquei realmente sensibilizada, eu não sabia se chorava, se ria, e isso realmente mexeu comigo. Porque naquele exato momento, porque até então eu me julgava uma escritora, aí eu dei valor, eu dei mérito a mim mesma em relação ao que eu escrevo. E eu tive a coragem de depois lançar só de contos, que foi, quando eu for estar com você vai ganhar meus livros, que foi O Sabor da Vitória, que são 14 contos, e este conto, inclusive, está nele, é o primeiro conto. Então, isso me deu uma grande satisfação, porque a academia ficou de lançar uma antologia que acabou não acontecendo. E como o conto é de minha autoria, eu coloquei no meu livro, isso foi em 2021, eu lancei em 2023 O Sabor da Vitória. Então, porque eu vi, eu já pensei em escrever até um romance, mas eu acho que, como eu sou muito ansiosa, tudo eu quero para ontem, eu nasci de 8 meses, eu não vou conseguir ficar muito tempo escrevendo um romance. Já falaram, mas Denise, você tem uma imaginação maravilhosa, vai ser um romance que vai ser babado. Eu falo, vamos devagar, vamos devagar. Eu mergulho nos contos e tenho dado conta, graças a Deus, tem tido críticas muito favoráveis aos meus contos, graças a Deus. Mas foi realmente uma revolução na minha vida social, na minha vida pessoal e na minha vida como escritora. Foi um marco, entendeu? Foi o divisor de águas. Foi, que eu criei coragem para lançar livros de contos. Mas tanto participei de outro projeto, que foi o Fronteiras, Contos em Países Estrangeiros. Gente, olha que legal. E assim, você recentemente publicou, né, o Fronteiras Imaginárias, um livro de contos, né, escrito em parceria com duas amigas. Olha, gente, vocês podem depois no Instagram dela, que vocês com certeza vão achar todos esses livros para poder adquirir. Eu tenho lá para vender. Então, e como é o processo de criação coletiva? O que muda quando se escreve em conjunto? Porque, assim, gente, a gente tem que entender que existe o livro, vamos colocar assim, uma história única do autor, mas também existe possibilidades de você juntar 1, 2, 3 autores e escreverem contos separados,
que fica até mais menos burocrático, às vezes, para você fazer a publicação, etc e tal, mas não é também não? Olha, gente, aprender, A vivendo e aprendendo. burocracia é igual. Olha, mas conta pra gente, como que é escrever, como que é a Ó, criação coletiva, o que que muda? no Vamos lá. início, Uhum. nós nos reunimos, eu, Manu, Tati e Michele, 4 amigas escritoras. E decidimos, então, fazer um livro em que cada uma faria 5 contos ambientados nos países de sua escolha, Uhum. para dar ao leitor a possibilidade de viajar sem sair do lugar por esses países. Não foi exigido de nenhuma de que forma ela faria esse conto. Eu, no meu caso, coloquei tudo que eu podia para quando o leitor adquirir, ele dizer: vou visitar este lugar da França, porque eu sei que lá tem empregos de tais tipos, tem possibilidades na maneira que o povo se coloca, as festas que existem, eu ambientei até em festas regionais, tudo que pudesse facilitar para o turista e para quem quer morar naqueles países. Então, foram 2 anos mergulhadas em pesquisa, porque o nome dos personagens tinham que ser nascidos naquele país. Os meus são. Tem um ou outro que não, que elas colocaram brasileiros indo visitar o país. O meu tinha brasileiro visitando, mas foram os personagens principais eram nascidos naquele país. E ali eu desenvolvi. Uma desistiu logo no início. Aí restamos 3, aí passamos para um conto a mais para cada uma. E foi algo assim mágico, porque foram países da América Latina, da Ásia, da África e da Europa. E realmente foi um processo um pouco complicado, né? Porque às vezes uma atrasava o conto, a outra ainda não tinha terminado, uma teve uma pane, isso dá em autor. Nossa, quando tem sim, muita né? responsabilidade, ela só dizia: gente, estou com pane, eu não consigo pensar em nada, nós dá minha nota agora. E o prazo do livro? E ela dizia: eu vou me concentrar. Porque pode acontecer, principalmente se você estiver sendo pressionado. Sim. Porque foi um livro programado. Os meus não são. Os meus livros eu vou fluindo, eu vou escrevendo, colocando em pastas no computador. Aí eu falo: vou lançar esse livro, eu só vou lá na pasta e mando para a editora. Tudo pronto, que eu já tenho tempo que fiz. Aí é mais fácil. Outra coisa é você criar a partir dele. Mas, no final, foi maravilhoso. Foi muito bom. Tivemos uma receptividade excelente. No dia do lançamento, nós levamos o que tínhamos, que eu não visitei todos, de todos os países que eu escrevi, eu só conheço bem Portugal, que eu ando como se fosse em Miguel Pereira, onde eu nasci. Tem parentes lá, conheço cada cantinho. E Espanha, que eu conheci Madrid, e fiquei em Madrid, fiquei fascinada e conheço bem Madrid. Mas, por exemplo, Chile, eu não conheci, mas minha irmã esteve no Chile, me passou muita coisa. A França, que é um grande sonho, eu não conheci, mas ambientei-me na França. O Canadá, nunca fui ao Canadá, mas eu me inspirei também para escrever. Uruguai, nunca estive no Uruguai, mas meu sobrinho esteve por alto, falou comigo. Mas eu não levei pelo que falaram. Eu fui pesquisar a fundo o país. Que fantástico. Então foi Portugal, Espanha, Canadá, Chile, Uruguai e teve um outro, que eu não estou lembrando agora. Sei que foram 6 países e teve Japão. Mas, assim, os contos das minhas amigas são muito interessantes. O conto do Japão é assim, impactante, o conto das Maldivas também foi escrito pela Patrícia. Enfim, foi um projeto audacioso e que trouxe muitas alegrias para nós. Que bom, que bom. Mas a burocracia é a mesma, tanto quanto a mesma. Só tem que a divisão das despesas é entre 3, mas a burocracia é a mesma. Ainda passamos um susto, que recebemos os livros da editora, na véspera do lançamento à noite. Ela atrasou, o frete atrasou, e a gente com o lançamento marcado para o dia seguinte. Foi uma doideira. Mas deu tempo. Que Quando bom. tem que ser, não adianta. E, tia Denise, você é mãe,
avó, Bisavó. bisavó, e ainda inspira gerações com as suas palestras, Sim, livros e projetos culturais que, né, a gente que eu sabe que desenvolvo, desenvolve sempre. exatamente. Que mensagem você gostaria de deixar para os jovens escritores e leitores ou leitoras que sonham em trilhar um caminho como o seu? Leiam, procurem comprar livros. Ah, mas tem livro que não me agrada. Ih, quantas vezes eu comprei livro, comecei a ler, fechei, parti para outro. Procurem livros que sejam e estejam na sua vibe, entendeu? Olhem o livro, procurem atrás do livro ver do que se trata o conteúdo do livro, se aquilo vai te atrair ou não, e procurem ler muito. Ler livros bons, participar de eventos culturais, tudo relacionado à cultura, teatro, concertos musicais, visita a museus, incentivem a cultura na sua vida, você mesmo se incentive a curtir cultura, a fazer cultura. Se você quer ser um escritor, escreva. Escreva muito. Comece escrevendo. Ah, pega um papel. E hoje eu não estou bem. Faz uma espécie de um diário. Quando você acordar, você está amando aquilo que você está escrevendo. É isso que eu tenho a dizer. Quando esse sininho toca. Tia Denise está chegando aqui pela primeira vez, mas quem já conhece a gente sabe que toda vez que esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso chá da tarde. Porém, antes de terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, para quem está chegando aqui agora, o Jogo das Xícaras é uma brincadeira que a gente faz com o nosso convidado ou convidada. É muito simples, eu tenho aqui 4 xícaras e cada uma com um chá diferente. A xícara de chá número 1 é o chá de canela, é um jogo rápido. Eu pergunto, a tia Denise vai ter que responder o que vier na mente. A número 2 é o chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida, tá? Ela vai trazer aqui uma mensagem, pode ser até de repente um poema dela, um trecho, o que ela achar melhor aqui pra gente poder disseminar pelas redes radionetifônicas. A xícara de chá número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, uma questão polêmica que eu vou trazer pra ela, ela vai ter que ser curta, grossa, incisiva, direta. Ela vai ter que descascar esse abacaxi pra fazer esse chá. E a xícara de chá número 4 é a chá de maçã com baunilha e mel, que é um dos meus chás preferidos, onde ela vai trazer uma pergunta pra mim e eu vou responder também com toda sinceridade, carinho e respeito. Vamos lá, as xícaras estão aqui. Vamos embaralhar, embaralhar, embaralhar. Atenção! Da esquerda para a direita. A senhora quer A terceira, da essa esquerda daqui? para a direita. Não, essa é a segunda. A Essa outra. aqui? Essa. Ok. Tan, 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 tan. É a xícara de chá número 3, o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática e polêmica. Tia Denise, por que, na sua opinião, a atual leitura do Brasil, os jovens do Brasil, estão com tanta dificuldade para ler? Eu acredito que a mídia poderia estar incentivando muito mais a leitura no país, tá? Os meios de comunicação nunca estão muito voltados para o incentivo da leitura. O celular é uma ferramenta que tanto serve para incentivar como para detonar a vontade de ler alguma coisa. Às vezes o aluno perde horas vendo vídeos engraçados, gravando algumas coisas e não se detém a procurar algo que vá dar uma informação e vai lhe despertar a vontade de ler. Eu acredito que se fossem feitas mais campanhas dentro mesmo das escolas, tipo assim, vamos fazer um concurso de quem escreve uma poesia, vamos premiar. Quem sabe isso poderia ajudá-los a se voltarem um pouco mais para a leitura.
eu quero divulgar a literatura, porque eu sei o quanto ela faz bem, o quanto ela ajuda. A literatura salva vidas. Com certeza. E tia Denise, agora é o nosso momento show da Xuxa. Foi um prazer receber a senhora aqui. Assim, gente, eu queria ter muito mais tempo, porque é tanto assunto que a gente ia pra falar, sabe? Um grande exemplo de professora, escritora, pedagoga. Fico muito, muito feliz nessa retinha final desse nosso ano, que a gente começou. Eu comecei esse projeto esse ano em janeiro, no dia do meu aniversário, no dia 16 de janeiro. E eu falei assim, nossa, gente, a gente tá agora na reta final dessa primeira temporada. Muita coisa aconteceu. Pessoas assim que eu nunca imaginei que aceitariam um convite pra vir participando. Tô muito feliz mesmo da senhora ter aceitado esse convite aqui nessa retinha final que a gente tá fazendo dessa última temporada 2025. Com certeza haverá um convite pra temporada 2026. Estou à disposição. E agora é o seu momento, Denise. Deixe seu @, suas redes sociais, um alô pra quem a senhora quiser. Esse momento é seu. Eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes e também para meus 3 filhos, Matheus, Ana Paula e Ana Rosa, genro, nora, e meus 6 netos, com suas namoradas, marido, enfim. E aos 3 bisnetinhos que a bisneta mais velha, encantada por leitura, e ano que vem eu vou lançar um livro infantil com ela. Ela vai ser minha coautora nesse livro infantil, que é a Maria Eduarda. E eu quero dizer aos ouvintes deste programa que a minha vida é pautada hoje em me dedicar à literatura. E através da literatura, na transformação da visão da humanidade sobre esta e sobre a vida. Eu escrevo de uma forma. Tem gente que me pergunta, você é psicóloga? Eu digo, não. Eu não sou psicóloga. Eu tenho a minha psicologia da vida. A vida me ensinou a encarar de forma leve e saudável, né? E se eu puder passar isso para o máximo de pessoas, eu farei, porque eu estarei distribuindo o melhor que eu tenho. Eu agradeço esta oportunidade de estar aqui no momento. A você, Júnior, é uma imensa alegria ver a sua realização na sua carreira, na sua vida profissional, neste canal maravilhoso que você criou para dar voz às pessoas. Quero enfatizar que o meu 5º livro está já em fase final de diagramação, deverá ir para editoração ainda esta semana, e eu devo ir até a Partido Alfredo do Miguel Pereira antes de 15 de novembro para marcar o lançamento. Lá, primeiro aqui, depois lá, talvez na semana seguinte, do Caleidoscópio de Palavras. Olha, avisa a gente que eu faço questão de subir a serra para ir lá prestigiar o lançamento. O Caleidoscópio de Palavras é comemorativo dos 15 anos de vida literária. Na primeira página, eu homenageio o meu escritor e amigo Celso Sisto. Olha, que legal. Que eu estreitei minha amizade com ele nos 2 últimos anos de vida dele. Muito aprendi, fiz cursos com ele de literatura. Ele era doutor, professor, entrou comigo para a academia em Pati. E a primeira página eu fiz uma poesia dedicada a ele. Então, é uma edição comemorativa de 15 anos, eu homenageio o meu grande amigo, e são poesias de resistência. Neste livro, eu falo sobre a mulher trans, eu falo sobre o preconceito racial, o preconceito com as pessoas que fazem suas escolhas de gênero e até a forma como vão viver sua sexualidade. Eu não aceito nenhum tipo de preconceito. Todos têm o direito de ser felizes. Nós vivemos num mundo moderno onde nada pode ser proibido. A única coisa que tem que ser aceita por todos sempre é o amor. E o amor não discrimina ninguém. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor. E eu deixo essa mensagem. Vamos viver o amor, independente de qualquer coisa. Aí está a salvação do planeta. É o amor. O amor tudo perdoa, tudo aceita e seremos mais felizes. Bem, pessoal, por hoje é só.
Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.